Olá pessoal, vamos falar sobre esse canal que é sobre vida saudável e longevidade. Bom, esse é um tema bastante complexo, né? Ele pode servir para as pessoas que estão querendo cuidar da sua saúde para o futuro, né? E também serve principalmente para as pessoas que já estão com mais idade, né? A partir de 50 anos e que querem ter uma expectativa de vida maior e com qualidade de vida, né? Porque qual é o grande problema? O problema é a gente vai avançando a idade e o principal problema que pode acontecer é nós perdermos a nossa mobilidade. Quando a gente perde a mobilidade, a gente tem a limitação de movimento. E a limitação de movimento, ela vai fazer com que a gente dependa de outras pessoas, né? E isso dificulta muito a nossa vida, tá? Bom, quem tem fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, que são alterações do colesterol e do triglicerídeos, né? E pessoas sedentárias e pessoas que começam a apresentar alterações hormonais que regulam o nosso organismo. Então esses são os principais fatores de risco que as pessoas devem se preocupar antes, né? Quando elas já estão nessa situação. Geralmente essas situações elas acontecem por uma outra comorbidade, né? Por exemplo, às vezes a hipertensão, o diabetes, eles são decorrentes da obesidade e do sedentarismo, né? Então são patologias que podem ir agravando a situação. O principal de tudo é a gente entender que quando a gente passa dos 25, 30 anos, o nosso metabolismo ele modifica, né? Então, antes dos 25, 30 anos, o nosso metabolismo é um metabolismo rápido, que queima gordura e que faz a gente ganhar massa muscular, desde que a gente faça exercício e cuide da alimentação, né? A partir de 25, 30 anos, o nosso metabolismo ele lentifica, então ele fica mais devagar e ele tem a tendência de ganhar gordura com mais facilidade e perder massa muscular com mais facilidade. Quando vai avançando a idade, isso vai piorando, né? E piora mais ainda nas pessoas que estão chegando a 65, 70 anos, onde diminuem muito a ingesta alimentar. E quando se reduz muito a dieta alimentar, a gente tem uma referência individual que é uma necessidade calórica diária, que se chama taxa metabólica basal. E a gente precisa dessas quantidades de calorias para a gente manter a energia do nosso corpo vital, para que a gente possa sobreviver, né? Então, quando a gente ingere muito pouco, a gente começa a queimar gordura para repor essa energia.
Só que quando é por muito tempo e não tem mais gordura, a gente começa a queimar massa muscular, tá? Então essa é uma das grandes preocupações para as pessoas que têm acima de 65 anos, tá? Agora, voltando ao padrão, né, das pessoas que estão, vamos falar sobre as pessoas que estão mais ou menos nos 50 anos, aonde o metabolismo ele já está bastante lento, né? E a gente precisa ter muita disciplina, tanto alimentar quanto de exercício. Alimentar para a gente não ganhar gordura, porque o nosso metabolismo é lento e ele vai armazenar gordura com mais facilidade. E o metabolismo, ele também é lento e ele ajuda a perder massa muscular. A gente não consegue ganhar massa muscular com facilidade. Então, a gente precisa das duas coisas. Cuidar da alimentação e fazer exercício, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Eu trato de vida saudável e longevidade há bastante tempo e eu estou preocupado com essas pessoas que estão evoluindo para idades mais avançadas, né? Eu tenho, por exemplo, comigo mesmo, né? Então, assim, estou chegando perto dos 60 anos, então, assim, o meu metabolismo é lento, mas a gente tem que cuidar da alimentação, né? Então, eu como o que é necessário para fornecer energia, né, da minha taxa metabólica basal. Como eu faço bastante exercício, então eu preciso de mais energia, porque senão eu acabo queimando a minha massa muscular, né? Então a gente precisa, assim como eu estou preocupado com o meu desenvolvimento orgânico, muscular e taxa de gordura para o futuro, eu também gostaria de cuidar de todo mundo que está nessa situação, né? A gente tem que lembrar que a nossa população brasileira, está aumentando a faixa etária e que a gente vai ter uma proporção muito grande, né, de pessoas com mais idade e que vão acabar sofrendo com essas situações que estão relacionadas ao metabolismo lento, né? Outra coisa importante é a realização de exames. Então, é necessário fazer os exames, né? E não é um exame simples, não, tá? Tem vários exames importantes que fazem com que a alteração do nosso organismo comece a piorar por causa da queda da produção desses hormônios, né? Outro processo que é muito importante e é um processo degenerativo é em relação às cartilagens e os tendões, principalmente quadril, joelho, ombro e também do tornozelo, tá? Porque eu tenho visto bastante gente com problemas de tornozelo, né? E que começa de uma maneira muito rápida quando ela é sedentária, né? E eu vou abordar sobre todas essas situações, tá? E pior ainda, existe também o processo degenerativo cerebral, né? Onde a gente tem visto que está aumentando
a quantidade de Alzheimer, né? Então nós também estamos trabalhando nesse sentido de manter a cognição, né? E manter a memória, tá? Acho que é isso, pessoal. Então, esse canal, ele está... eu criei ele justamente para poder ajudar todas as pessoas, tá? Mas, se vocês estão gostando do conteúdo, inscrevam-se no canal, deixem um like, né? Para ajudar e compartilhem, né? Para ajudar cada vez mais pessoas a cuidarem da saúde, terem uma vida saudável e longevidade também. Tá bom, pessoal? Obrigado!